Teresa, muito obrigada. Olá, olá às colegas que estão aqui comigo na mesa. Olá a Oeiras de cá e a Oeiras de lá, para usar a sua expressão. Penso que a sua espécie de metáfora foi muito inspiradora para nós e seguramente se outros municípios, desde logo o que a Paula aqui representa, pudessem aqui estar, usariam também alguns felizes exemplos. Eu não posso dizer que os meus indicadores sejam assim a nível nacional tão felizes, mas usando até uma expressão do vosso de um livro muito querido no Brasil, do Dom Casmurro, do Machado de Assis, direi que nós, alguns dos que estamos aqui, não vencemos sempre, mas não desistimos de lutar. Por isso, nessa perspectiva, também temos algum trabalho feito para promoção da leitura e da literatura. Permite-me fazer aqui um pouco essa nuance, porque uma coisa é ser alfabetizado e ser alfabetizado hoje, com tudo o que isso representa, porque implica já outras linguagens, a linguagem do digital e as linguagens todas que sempre se mistura com as palavras, não é? A linguagem visual, a linguagem da música, enfim, muitas linguagens que são todas elas subsidiárias umas das outras. Mas realmente não se nasce leitor. E se não se nasce leitor, como a Odéia aqui já dizia, preciso fazê-lo. E nesse sentido, a alfabetização, o modo de aprender a ler e a compreender o que se lê, exige exercício, decodificação, treino, esforço, tempo às vezes lento, e hoje isso é muito contrário ao modo de vida dos nossos contemporâneos, nos quais nós nos incluímos. Portanto, a compreensão leitora, o ato de ler, a sedução pela leitura, a atração, encontra muitos concorrentes que naturalmente são seus companheiros, mas, como muitas vezes acontece, também nos chocamos. E se no caso da leitura ela exige mais treino, mais tempo, mais lentidão, um código próprio que tem que se aprender, ler é difícil, é esforçado, implica professorado, implica mediadores, implica uma socialização que hoje já não está só associada à família, está associada aos meios de comunicação, à comunicação em geral. As nossas crianças têm já uma socialização enorme, muitas vezes maior que a socialização com as famílias. Exige a escola, exige os médias, vamos dizer, e portanto tudo isso tem que ser partilhado na escola, com a família também, como aqui foi dito, mas numa perspectiva que exige hoje outro comportamento mediador a que todos nos temos todos temos que ter compreensão disso, para que a palavra escrita, a palavra oral, a palavra não se perca no meio de tanta comunicação. Eu tenho para mim que ler é sempre melhor do que não ler. E vivo ao longo da minha vida, que, enfim, já sou talvez dos mais velhos que há aqui, se não o mais, a ideia de que o mais grave que pode acontecer ao homem é perder a palavra. Por isso, nos limites do meu possível, que às vezes é um bocadinho impossível, entre aspas, eu procuro que a palavra seja um valor valorado e valorizado. É a escrevivência.
é leiturivência, não sei como direi, e também a escrita. E você introduz aqui uma coisa importante, porque nós muitas vezes falamos de leitura e devemos estar a falar de leitura-escritura, como dizem os castelhanos, e que eu penso que se usa bastante na América Latina. E muitas vezes os nossos colegas, com quem aprendemos muito, dizem sempre, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura e Escrita. Nós também dizemos nos nossos fundamentos, mas normalmente por razões que às vezes não têm grandes pensamento, mas aconteceu e é mais vulgar naquilo que foram os planos nacionais de leitura aqui pelo lado da Europa, dizemos Plano Nacional de Leitura. Mas realmente trata-se de uma moeda que tem duas faces e em que muitas vezes é a própria escrita que leva à leitura e vice-versa. E que está manifestamente provado que é muito importante que se misturem e que se piquem umas às outras, e hoje até com outras linguagens, vida é a importância que hoje tem as bandas desenhadas, as leituras, as transleituras e as transescritas e tudo isso. Mas isto é um aspecto que já por si não é fácil, porque exige essa elaboração aturada e em que os mediadores e os média e os professores e até as famílias, naturalmente as mais letradas e que podem compreender isso, ou as outras que por uma intuição ou um saber, que vá-se lá saber de onde vem, percebem que esse uso da palavra é tão importante no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento. Outra coisa é a literatura, embora outra coisa seja a mesma coisa. Para ter acesso à literatura é preciso saber ler, por muita importância que a oralidade possa ter, mas são níveis em crescendo, e portanto, às vezes, e tomara que muitas vezes, a compreensão leitora se faça por força dos livros, das histórias, das narrativas múltiplas. E, então, embora separando, é uma e a mesma coisa, digo eu, porque, sem prejuízo de tudo o que levanta a nossa curiosidade, nos emociona, nos afeta, nos puxa, a palavra e as narrativas e as histórias e os livros são, porventura, as mais fantásticas formas de o homem ser humano. Não deve ser por acaso que aqueles que hoje são os poderosos do mundo, vida é os que dominam os algoritmos, vida é outros como tal, e por acaso também os mais ricos, diga-se en passant, não é por acaso que quando os ouvimos falar sobre o mundo, sempre dizem que é muito importante ler e que têm muitas horas para ler dedicadas, ou defendem que muitas horas sejam dedicadas à leitura, que não deixam os filhos ter tantos gadgets, que não deixam, enfim, combinam com os filhos, ou obrigam, pois não sei, a que não se esteja tanto tempo no digital, e eu que louvo o digital e que acho que é uma revolução fantástica que nós temos a felicidade de viver, mas também sei que todas as revoluções têm o seu lado negro, não é? E, portanto, há que ter aqui uma compreensão de uma leitura que vive da palavra escrita e que não deve ser necessariamente, sempre imediatamente substituída, porque não é impossível que as leituras e as literaturas e as narrativas convivam. Então, formar leitores é ensiná-los a ler, é ensiná-los a literatura, é ler em voz alta, em voz baixa, em textos feitos por outros e feitos na nossa família e trocados entre pares e nunca esquecendo que a literatura é uma forma extraordinária dentro do mundo da leitura. Hoje nós, por força do valor que o trabalho exerce nas nossas sociedades, valorizamos muito o trabalho e às vezes desvalorizamos o inútil,
ou aquilo que não parece tão necessário, e não damos a importância necessária a isso. E o nós é nós a escola, que às vezes em nome dos exames e da aprendizagem e de não sei o quê, não lemos histórias, a família em nome de ter mais um dinheiro para gastar, ou em nome da necessidade e da desigualdade que atravessa tão ferozmente as nossas sociedades, as vossas e a nossa, e a da Europa, acrescidamente em tempos de uma guerra que vá-se lá saber o que é que vai ser, com os seus efeitos globais, evidentemente. Então, os média também, que muitas vezes, como aliás a Rita aqui dizia, em certos momentos são muito pouco sensíveis à socialização que eles já fazem e à forma como transmitem a valorização de um divertimento ou de um entretenimento ou de uma prática cultural versus outra, e muitas vezes a sociedade não se empenha, hoje vou perder o meu lenço, ou a sociedade não se empenha como sociedade em valorizar determinadas formas culturais, como a leitura, que não são só individuais, são sociais. A leitura é uma prática que eu posso ter sozinha, mas que posso ter contigo, mas que posso ter com o teu jornal, mas que posso ter com o teu livro, mas que posso ter com as bibliotecas das Oeiras, mas que posso ter sozinha e posso ter individualmente, e posso ter coletivamente. Tanto que hoje, muitos dos influenciadores, assim ditos entre nós, dos que influenciam através das redes sociais, através do digital, através dos blogs, são exatamente formas de socialização e de valorização da leitura. Portanto, formar leitores, hoje, digo eu, é tudo isto. Talvez eu tenha referido aqui menos o papel das bibliotecas, mas foi por entusiasmo com outra linguagem, e termino já, porque eu sou também dos que considera, penso que pela minha própria história, como gentilmente aqui nomeou, mas não só por isso. Eu acredito verdadeiramente no papel das bibliotecas públicas, universitárias, escolares, comunitárias, little libraries, coisas de bairro, aquilo que coloca o livro, vá-se lá saber como, e não quero de todo que não se entenda que ler não é ler em vários formatos, mas também não quero que não se entenda que ler não é ler livros, é ler livros, é ler do princípio ao fim, é não ficar tomado por esta voracidade dos tempos, é ter leituras continuadas, lentas, pensamento abstrato, que tudo isso não seja, porventura, um exercício mais que necessário, além de útil, e necessário e valorativo da vida das pessoas nas bibliotecas. Eu acho que em muitas sociedades as bibliotecas tiveram um papel fantástico e em muitas ainda têm e em muitas ainda podem ter, se nós não formos submergidos pelo sinal de que não é preciso, porque agora tudo está em todo lado. Não, ler deve ser possível, aqui, ali, sempre em todo lado. E formar leitores só é possível se isso for feito aqui, ali, sempre, em todo lado. É o meu pensamento. Muito obrigada.